Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que ONU conclui que Lula teve direitos violados por Moro durante a Operação Lava Jato. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou a Vale de enganar os investidores sobre a segurança antes do rompimento da barragem em Brumadinho. E Orkut anuncia que pode voltar. Será que vem aí? Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Eu começo essa edição contando para você que o Comitê dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas concluiu nesta quinta-feira que o ex-presidente Lula teve violados os direitos políticos, a garantia a um julgamento imparcial e a privacidade durante a Operação Lava Jato. A conclusão é de uma decisão do Comitê da ONU a uma representação que foi apresentada pelo próprio ex-presidente Lula, em que ele alega ter tido seus direitos políticos violados. Nesse julgamento, o Comitê da ONU concluiu que a conduta de Sérgio Moro e atos públicos do ex-juiz federal violaram ainda o direito de Lula à presunção de inocência, que é quando a pessoa tem o direito de ser considerada culpada somente ao fim do processo. Isso é claro, caso realmente o processo comprove que o réu é culpado. Segundo um membro do Comitê da ONU, Arif Buchan, embora os estados tenham direito de investigar e processar os atos de corrupção e manter a população informada, especialmente em relação ao ex-chefe do estado, segundo ele, tais ações devem ser conduzidas de forma justa e respeitar as garantias do devido processo legal. A comissão também considerou que as violações processuais da Lava Jato tornaram, abre aspas, arbitrária a proibição a Lula de concorrer à presidência, fecha aspas. Com isso, o Comitê da ONU entendeu que houve violação dos direitos políticos do ex-presidente, incluindo de se candidatar às eleições. Relembrando para você, a candidatura de Lula à presidência em 2018 foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral em agosto daquele ano. A decisão foi tomada depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guarujá, que havia sido decidida por Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. E aí a lei da ficha limpa proíbe candidaturas de políticos condenados em órgão colegiado da Justiça, como é o caso dos tribunais regionais federais. Já sobre o mandado de condução coercitiva a Lula, que foi emitido por Sérgio Moro em 2016, para que o ex-presidente fosse levado por policiais a depor na Polícia Federal, o Comitê da ONU entendeu que a medida violou o direito de Lula à sua liberdade pessoal. Essa medida aconteceu na 24ª fase da Operação Lava Jato, comandada por Sérgio Moro. Já as gravações de conversas do ex-presidente e a divulgação, que também foi feita por Sérgio Moro, segundo o comitê, violaram o direito à privacidade de Lula. Eu lembro você que em 2016 a Polícia Federal grampeou conversas telefônicas de Lula e Sérgio Moro derrubou o sigilo das conversas e divulgou conteúdos como uma ligação entre Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff. O Comitê da ONU hoje também avaliou que a anulação das condenações de Lula pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado não foram suficientes para reparar os danos causados ao ex-presidente. E depois da divulgação dessa decisão do Comitê da ONU, Sérgio Moro disse que Lula nunca foi perseguido pela justiça. Olhando a decisão ali, a base da decisão é principalmente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi proferida aqui no Brasil lá no ano passado. Se deparam com alguma questão controversa, será que teve violação ou não teve? A Suprema Corte Brasileira decidiu que teve. O que me parece aqui, essa decisão do comitê, de um comitê da ONU, é muito baseada na decisão que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal, que é uma decisão, já qualifiquei como um baita erro judiciário.
Já o ex-presidente Lula disse hoje que a conclusão da ONU representou uma lavagem de alma para ele. Agora, o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas quer que a gestão do presidente Jair Bolsonaro divulgue em seus canais oficiais que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foi parcial no julgamento do ex-presidente Lula, ou seja, a decisão do comitê deve constar em sites oficiais, como o da Presidência ou do Ministério da Justiça. Agora eu vou retomar para você um assunto que tanto eu como a Bianca Santos falamos nas últimas 2 edições do Panorama, que é em relação ao deputado Daniel Silveira, que foi indicado para ser membro de várias comissões importantes da Câmara, como a Comissão de Constituição e Justiça. E segundo informações da comentarista da CBN e da Globo News, Andréa Sadi, parlamentares avisaram ao Supremo Tribunal Federal que o deputado não vai permanecer como membro da CCJ. O que chamou a atenção é que essas indicações para esta e várias comissões aconteceram 5 dias depois do STF condenar o deputado a cumprir 8 anos e 9 meses de prisão por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministro do Supremo e às instituições. E os deputados que foram ouvidos pela Sadi avaliaram que a indicação de Daniel Silveira para outras comissões não é um problema, e sim a questão da CCJ, porque é a principal comissão da Câmara que é responsável por avaliar se os projetos de lei estão de acordo com a Constituição e também por debater pautas que são sugeridas pelos deputados. Então, por isso, a nomeação de um condenado para uma vaga nesse grupo foi considerada uma afronta direta ao Supremo. Eu quero agora dar continuidade a um outro assunto que a Bianca Santos falou hoje mais cedo, que é sobre as novas suspeitas infundadas que o presidente Jair Bolsonaro fez sobre o sistema eleitoral brasileiro. Hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagiu. Ele disse em uma rede social, abre aspas, não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. As urnas eletrônicas são confiáveis e a justiça eleitoral é eficiente. E finalizou dizendo que o Congresso Nacional é o guardião da democracia, fecha aspas. Essa declaração de Pacheco foi feita um dia depois do presidente Jair Bolsonaro ter dito que as Forças Armadas sugeriram ao Tribunal Superior Eleitoral uma apuração paralela de votos por militares. Hoje também essa fala de Bolsonaro repercutiu entre outros parlamentares, como a presidente nacional do PT, a deputada Gleisi Hoffmann. Ela condenou a ameaça do presidente Jair Bolsonaro às eleições e disse que Bolsonaro fica fazendo catimba enquanto o povo brasileiro passa fome. E ela também pediu união do campo democrático. Isso é uma indecência, gente. De onde é que ele tirou isso? Ou que militar tem que tutelar a política ou a democracia brasileira. Isso não é o papel dos militares. E ele não pode ficar falando essas aberrações. Disse agora que pode não ter eleição se acontecer algum fato diferente. Qual é o fato diferente para não ter eleição? Esse campo aqui tem a obrigação, o dever de se unir, de ampliar para a gente defender a democracia e o processo eleitoral brasileiro. Vale lembrar que Bolsonaro tem adotado nos últimos anos a estratégia de, mesmo sem provas, levantar falsas suspeitas sobre o processo eleitoral. Inclusive, o inquérito na Justiça investiga essa postura inadequada do presidente. As eleições de outubro estão se aproximando e alguns deputados já estão adotando outras estratégias. E é o caso, por exemplo, do pré-candidato à presidência do PSDB, João Dória. Ele não descartou hoje se apresentar como candidato a vice numa chapa com Simone Tebet, do MDB. Ele falou isso durante uma sabatina que foi realizada pela Folha de São Paulo e pelo UOL. E ele disse que não exclui nenhuma alternativa e que não se prioriza. Porém, entretanto, todavia, ele sugeriu que, se não houver um entendimento em torno de uma candidatura única da chamada terceira via, ele vai continuar como pré-candidato à presidência. Ele também admitiu que o entendimento sobre uma candidatura única da terceira via pode não acontecer na data prevista, no dia 18 de maio. Que a tendência do União Brasil, de fato,
caminhar sozinho. Se assim for, vamos aguardar o anúncio, mas respeitaremos também. Nada nos impedirá de mais adiante estarmos juntos novamente. Nós não podemos precipitar decisões, primeiro porque compete ao presidente de cada partido. Às vezes o entendimento pode não determinar a data que você mencionou, de 18 de maio, mas nós temos aí um longo período pela frente. A maratona sequer começou. Dória também defendeu um diálogo com o PT, mas disse que não há possibilidade de convergência eleitoral no primeiro turno com Lula. O pré-candidato à presidência também descartou a possibilidade de se candidatar a qualquer outro cargo. Só que Dória não foi o único que sinalizou aí algumas mudanças no tom. O Ciro Gomes, que é pré-candidato do PDT, disse que está aberto ao diálogo com União Brasil e o PSD de Dado de Gilberto Kassab, mas que, pelo menos por enquanto, não admite retirar a candidatura. E enquanto Dória fala de diálogo com o PT, Ciro disse que não há nenhuma chance de reaproximação com Lula. E Simone Tebet rejeitou a vaga de vice. Ela falou que vai ser candidata de chapa, mesmo sendo alvo de críticas por parte de alguns membros do próprio partido. Vacina Sim. Trago notícias da saúde porque o último boletim epidemiológico sobre a Covid-19 do Ministério da Saúde, que foi publicado no dia 26 de abril, mas só foi divulgado hoje, informou que nenhuma criança ou adolescente de 5 a 18 anos morreu em decorrência de efeito adverso da vacina. O Ministério investigou 38 mortes que foram notificadas por governos estaduais e municipais. E, segundo o documento, até o momento não há registro de evento adverso pós-vacinação com desfecho de óbito na faixa etária de 5 a menores de 18 anos com uma relação causal com as vacinas usadas. Após a investigação dos casos, os 38 óbitos notificados foram avaliados e classificados como reações coincidentes ou inconsistentes, inclassificáveis devido à necessidade de informações e também dados conflitantes em relação à causalidade. Nesse mesmo boletim, o Ministério da Saúde reforçou que as vacinas são seguras e apresentam um excelente perfil de risco-benefício, já tendo gerado um impacto extremamente positivo na saúde da população brasileira, com a redução expressiva dos casos, internações e óbitos pela doença. Com toda certeza, você deve se lembrar da tragédia de Brumadinho, né? E hoje a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos acusou a Vale de enganar os investidores sobre a segurança antes do rompimento da barragem em Brumadinho. Segundo o relatório do órgão, desde 2016, a Vale manipulou auditorias de segurança e obteve certificados de estabilidade fraudulentos. O colapso, que aconteceu em 2019, na barragem de Brumadinho, matou 270 pessoas e causou danos ambientais e sociais imensuráveis e levou uma perda de mais de 4 bilhões de dólares na capitalização de mercado da Vale. De acordo com a denúncia do órgão norte-americano, a partir de 2016, a Vale manipulou várias auditorias de segurança de barragens e também obteve vários certificados de estabilidade fraudulentos e regularmente enganou governos locais, comunidades e investidores sobre a segurança da barragem de Brumadinho por meio de suas divulgações ambientais, sociais e de governança, chamado ESG. A denúncia da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos também alega que há anos a Vale sabia que a barragem de Brumadinho não atendia aos padrões internacionalmente reconhecidos em segurança de barragens, mas os relatórios de sustentabilidade públicos da Vale e outros registros públicos garantiram aos investidores fraudulentamente que a empresa aderiu às mais rígidas práticas internacionais. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos afirma também que muitos investidores confiaram nessas divulgações para tomar decisões de investimento.
para o órgão, ao manipular essas divulgações, a Vale agravou os danos sociais e ambientais causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho e prejudicou a capacidade dos investidores de avaliar os riscos representados pelos títulos da mineradora. Agora, a comissão busca medidas cautelares, restituição, mais juros e penalidades civis. Em nota, a Vale negou as alegações da comissão, incluindo a alegação de que as divulgações violaram a lei dos Estados Unidos. A empresa disse que vai defender vigorosamente o caso. A mineradora também reiterou o compromisso que assumiu logo após o rompimento da barragem e disse que tem guiado desde então para a remediação e a reparação dos danos causados pela tragédia. Falando em meio ambiente, o Supremo Tribunal Federal derrubou nesta quinta-feira 3 decretos do governo Bolsonaro sobre a política ambiental. Os ministros julgaram uma ação do partido Rede Sustentabilidade que pediu a derrubada dos seguintes decretos. O decreto que exclui a participação da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, o decreto que, na prática, afastou os governadores de estados da Amazônia Legal do Conselho Nacional da Amazônia Legal e o decreto que extinguiu o Comitê Organizador do Fundo da Amazônia, que implicou no afastamento integral da sociedade civil de manifestações sobre o fundo. A ação do partido faz parte do chamado Pacote Verde, que discute políticas socioambientais adotadas no país nos últimos anos. Esse julgamento começou no dia 7 de abril e foi concluído hoje com o voto do presidente da Corte, Luiz Fux, que votou pela derrubada das normas. Ele acompanhou o voto da relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia. Inclusive, na sessão de hoje, a ministra Carmen Lúcia cobrou a investigação e o esclarecimento da morte de uma menina Yanomami de apenas 12 anos em Roraima. Existe a suspeita de que a criança foi morta depois de ser estuprada por garimpeiros. Carmen Lúcia disse que as mulheres brasileiras, entre elas as indígenas, são vítimas de um descalabro de desumanidades. O presidente do STF, o ministro Luiz Fux, classificou o caso como gravíssimo. O Ministério Público Federal informou que investiga a morte da menina. Uma boa notícia é que o ex-BBB Rodrigo Mussi teve alta hoje do Hospital das Clínicas em São Paulo após quase um mês desde quando ele sofreu um acidente de trânsito. Segundo familiares, ele vai seguir o tratamento de reabilitação intensiva em uma clínica ligada ao Hospital das Clínicas. Relembrando esse caso, o carro de transporte por aplicativo em que Rodrigo Mussi estava bateu na traseira de um caminhão na madrugada do dia 31 de março. E desde então, o ex-BBB passou por 2 cirurgias e o estado de saúde dele era considerado grave. E na semana passada, ele teve alta da UTI após apresentar melhora. De acordo com os parentes, ele está bem agora, mas ainda está um pouco confuso. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em alta de 0,52% aos 109.919 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,53%, cotado a R$ 4,940. Já o euro terminou com uma desvalorização de 1% aos R$ 5,191. No cenário internacional, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se reuniu hoje com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. E durante o discurso após essa reunião, Antônio Guterres disse que a situação da cidade de Mariupol é uma crise dentro de uma crise. Ele ainda disse que teve discussões intensas com Zelensky para tornar realidade uma evacuação de Mariupol, principalmente na siderúrgica de Azovstal. Antes dessa reunião, Guterres tinha dito que a guerra é um absurdo no século XXI. E na primeira visita dele à Ucrânia desde o início da invasão russa, no dia 24 de fevereiro, Antônio Guterres passou por edifícios em ruínas em Borodianka, ao lado de militares ucranianos e funcionários do governo local.
Pilha de tecnologia, porque aparentemente teremos novidades do nosso saudoso Orkut. Pois é, hoje o site oficial do Orkut foi reativado com uma mensagem do fundador, o engenheiro turco Orkut Boyukokten. No anúncio ele disse que está construindo algo novo, o que deixa aí a entender sobre uma possível reativação da extinta rede social do Google, que foi criada em 2004 e durou 10 anos. Ele disse, abre aspas, eu sou otimista, acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nós conhecemos um pouco mais. E é por isso que eu criei a primeira rede social do mundo quando era um estudante de pós-graduação em Stanford. E é por isso que eu trouxe o Orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que eu estou construindo algo novo. Vejo você em breve, fecha aspas. No texto, o Orkut ainda fala sobre o sucesso da rede social na época e que chegou a conquistar ao longo dos anos mais de 300 milhões de usuários ao redor do mundo, principalmente no Brasil e na Índia. E ele ainda enfatizou sobre o crescimento de ódio encontrado nas redes sociais. E é claro que depois da reativação do site, o possível retorno da rede social se tornou um dos assuntos mais comentados, né? Também saudades das comunidades, como Eu Odeio Acordar Cedo, que tinha mais de 6 milhões de membros. Eu era um membro dessa comunidade. Também tinha espaços reservados para que amigos escrevessem depoimentos, né, homenagens aos usuários. Também dava para pedir recados, né, os chamados scraps. E aí, com o tempo, o pessoal falava, eu só te adiciono se você mandar um scrap. E depois disso, veio a maldição das correntes nos scraps. Mas, né, saudades. Se eu tiver novidades sobre esse possível retorno, eu conto aqui pra você. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Juliano Fonseca, o Ju. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.